Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de abril de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nesse dia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que eu diminua, que o Senhor cresça, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo. Deus, eu te peço, visita aquele irmão, aquela irmã que está desempregado, que não tem o que colocar na mesa para os seus filhos, Pai. Aquela mãe solo que foi cortada do seu Bolsa Família, que não sabe o que fazer, que está com o aluguel atrasado. Não sei, meu Deus, são tantas situações difíceis. Mas que o Senhor possa estar indo de encontro com essas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Números 21, amém? Diz assim, a vitória sobre o rei de Arade. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou algum deles. Então Israel fez este voto ao Senhor. Se entregares este povo em nossa mão, destruiremos totalmente as suas cidades. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Meu Deus, que a missionária Nadir Albano desapareça e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque esse é o objetivo do canal. Senhor, ministrar a tua palavra em tempo e fora de tempo. Senhor Deus, eu não tenho intuito, eu não tenho desejo, o Senhor sabe, Pai, de me aparecer. Mas eu quero que o Senhor apareça na Sudecomanai através da tua palavra, porque ela é preciosa, porque ela é maravilhosa. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que convence o homem do pecado, Senhor Deus. Senhor, sonda em mim, Pai, se há em mim ainda algum sentimento de soberba, Pai. Randaia, Badasol, que o Senhor venha tirar, Pai. Que não viva eu, mas viva o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, a palavra vai falar aqui, né? A vitória sobre o rei de Arábia. A gente viu no capítulo de ontem que o povo de Israel foi falar para Edom, né? Deixar eles passarem e o povo de Edom não permitiu. A gente sabe que o povo de Edom, ele é descendente de Esaú, tá? A gente já estudou sobre isso e eu falei também aqui, os edonitas. Então, eles tinham o quê? Eles tinham uma rincha com o povo de Israel. Então, vocês não vão passar aqui. Se vocês passar, vai haver guerra, ok? E a gente vê que daí eles não passam. E aí a gente vê que aí ele vai passar, né, ali pelos cananeus. Mas só que acontece o quê? A gente vê que no capítulo 10, não, no capítulo 15, o povo de Israel foi derrotado pelos cananeus. Por quê? Porque Deus falou com eles assim, já que vocês rejeitaram a terra que mana leite e mel, vocês acreditaram nos 10 espias e não como Josué e Caleb, né, que ficaram fielmente crendo na palavra, na promessa, então vocês dão meia volta e voltem, tá? E voltem, vocês dão meia volta e voltem para o deserto, tá? Vai ficar lá perto do Mar Vermelho. Eles já estavam próximos da Terra Prometida, mas eles tiveram que voltar. E eu sempre deixo bem claro aqui que para cada dia que eles foram espiar a terra, que foram 40 dias, seria um ano. Então eles ficariam 40 anos até que todo aquele povo da antiga morresse. E a gente vê que ali começou a morrer. No capítulo passado, a gente vê que Miriam começa o capítulo 20 falando da morte de Miriam. Depois Deus manda Moisés falar com a rocha, né? Porque a rocha representava Cristo. Moisés, ele tá tão irado com o povo que Moisés levanta a sua vara, sua mão, e fere a rocha 2 vezes. E por isso Deus proíbe Moisés e Arão de entrar na terra que mana leite e mel. E o que acontece? Arão morre nesse mesmo capítulo 20 no final. Então começa com a morte de Miriam, capítulo 20, depois com a rebelião de Arão, né, e Moisés, e com a morte de Arão, e Arão passando o sacerdote para seu filho Eliezer, tá? Um capítulo riquíssimo esse 20 aí pra gente aprender com as coisas do Senhor. Então, igreja, a gente vê aqui o que acontece, ok? E aí diz assim, que quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou algum deles. Então Israel fez esse voto: o Senhor, se entregar este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel, lhes entregou os cananeus, Israel os destruiu completamente a eles e a sua cidade, de modo que o lugar foi chamado Omar. Então houve aqui uma destruição. Então, assim, ou seja, eu quero crer que o povo cananeu estava
certo que eles iam destruir, como foi na primeira vez, tá? Porque na primeira vez eles foram desobedientes, Deus não era com ele, Moisés falou que não ia levar a arca, né? E nisso, eles levaram a arca e eles foram destruídos. Randasuremi decomanai. Mas dessa vez, né? Deus estava com eles. E o que acontece? Eles... como é que eu posso dizer? Eles acharam que dessa vez iria destruí-los de novo, tá bom? Porque nessa guerra aqui, ó, Deus não estava com eles, tá? Deus falou, não estou com vocês. Então Moisés falou assim, eu não vou, né? Porque os amalequitas e os cananeus vai destruir vocês, tá? Mas deram uma surra nele que os perseguiram até não aguentar mais, ok? E foi o que aconteceu. Vou até marcar aqui para mim não esquecer. E foram derrotados. Os israelitas foram derrotados por desobediência. Então, mas nessa coisa aqui, Deus já estava com eles, ok? Aí a gente vai... a gente quer tanta coisa que tem hora que eu fico meio perdida. E a gente vai aqui na palavra do Senhor e diz assim... morrer, eu vou botar aqui agora no 15. Ai, gente, peraí, deixa eu dar uma pausa. Então, aqui eles ganham essa guerra porque Deus estava com eles, ok? Vamos prosseguir? Aí a gente prosseguindo, aleluia, glória a Deus, né? Israel faz um voto, né? E Deus honra esse povo, né? O povo de Israel era um povo bem declinável, estava embaixo, a hora estava em cima. A serpente de bronze. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Por quê? Porque eles não poderiam passar, porque Edom falou que ia abrir guerra contra eles, tá? Então eles tinham que contornar. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? De novo, o povo sempre falando contra Deus e contra Moisés. Não tinha mais Arão aqui. Não há pão, não há água, e nós detestamos a comida miserável. Chamou o maná de comida miserável. Então o Senhor enviou a serpente venenosa que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Orem, pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Igreja, o povo era demais. O povo estava murmurando, xingando, olha, igreja, chamando de detestável, desprezível, ou seja, rejeitando o alimento do céu que só eles tiveram, tá? Foi o próprio Deus que alimentava como dependência, para o povo ser dependente de Deus, né? Mas o povo sempre reclamando, porque o povo ficava impaciente. Igreja, é muita coisa, tá? Também, olha, não é fácil o que esse povo passou no deserto. Não é fácil, tá? Mas ele era um povo escolhido de Deus, então eles tinham que obedecer a Deus. Não é igual eu e você que hoje está na graça, tá bom? É totalmente diferente. Ai, Deus mandou, igual no meu caso, eu sou desobediente. Eu sou desobediente. Deus mandou acordar às 5h30, né? Eu fazia tudo certinho, acordava às 5h30. Eu tô relaxada. Não tô acordando às 5h30, até que acordo. Mas não começo 6 horas como era para começar, né? Então agora é quase 10 horas, eu tô fazendo aí a live. Então assim, já pensou se Deus fosse me fulminar? No tempo de Israel era assim, igreja. Hoje nós estamos na graça. A misericórdia do Senhor é grande na minha e na sua vida. Aí eu falo, Senhor, eu sei que eu sou desobediente. Tem hora que eu choro. Tem hora que é uma luta, igreja, da carne com o espírito. Terrível. Vamos continuar. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloca no alto de um poste, de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela, virará. Virará, ó. Viverá, tá? Então, essa serpente, tá? De bronze que é feita, quem olhar para ela vai viver. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ela permanecia vivo. A gente vê que mais para frente, lá em Segunda Reis, Primeira Reis, esse povo vai estar idolatrando essa serpente, viu? O povo de Israel é terrível, tá? O povo vai estar idolatrando essa serpente. Você sabe que na medicina, no avental do médico tem a serpente, né? Na vara, assim, é por causa disso aqui, tá? A medicina, né? Por causa disso.
a viagem, por causa dessa situação aqui que houve com o povo de Israel, o símbolo dos médicos da medicina. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois de partir de Obote, acamparam em Itajabari, no deserto de frente de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território dos amorreus. Sempre, né, tinha uma história. O Arnon e a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. E por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaeben, Sufar e os vales de Arnon, as ravinas dos vales que se estende até a cidade de Ar e chega até a fronteira de Moabe. De lá prosseguir até Bear, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, eu lhe darei água. Aqui é o poço, né, por causa do poço. Então Israel cantou esta canção, né? Então o povo, igreja, é o povo. A gente fala assim, o povo de Israel é rebelde, igreja, mas também não é fácil. A gente tem que ver o lado das pessoas, tá? Deus fez algo com eles que era para o povo dele. E pois eles tinham que seguir a risca, tá bom? Agora eu e você estamos na graça, igreja. Não tem julgo, tá? Não tem peso. Não tem lei. Anassudecomanai. Não tem. A nossa lei é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos dá a leveza. Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrará descanso para vossas almas, como buscando em Deus, tá? Deus dá lei pesada para mim e para você? Não. Deus, ele quer santidade, ele quer que a gente adore a Deus sobre todas as coisas. A igreja é muito julgo dado por homem. E Deus entendeu, e Deus viu que o povo dele escolhido, o povo dele no Velho Testamento não aguentou o julgo, e muitos hoje querem subjugar a igreja, sabe? Com mentira, com engano, com julgos, coisas desprezíveis que não tá na palavra do Senhor. Vamos continuar. Então Israel cantou essa canção. Brote água, o poço, cantem a seu respeito. A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram. Com setas e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, e de Mataná para Nailiel, e de Nailiel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, aonde o topo do Pisga defronte com o deserto de Josi. Então, ainda tinha toda uma caminhada, tá? Moabe. A gente vai estar vendo uma história bem fantástica com o povo de Moabe, tá? Com os moabitas mais para frente. Aleluia. Oh, glória a Deus, né? Vamos lá, vitória sobre Seom e Ogog. Então, assim, é uma viagem longa, é uma caminhada longa. Então, assim, tá falando do percurso que o povo passou, tá? Então, eram regiões a qual eles tinham que passar, fronteiras que dava de Moabe, que era a região dos amorreus. Então, a igreja era muita coisa, tá bom? Não era coisinha simples, tá? Então, muitas situações. Vamos prosseguir. A vitória sobre Seom e Og. Israel enviou um mensageiro para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixe-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço, passaremos pelas estradas do rei até que tenhamos atravessado o seu território. A mesma mensagem que eles mandaram para o povo de Edom, tá? Então, Israel, ele tinha essa dificuldade, ok? Por quê? Porque o povo da circunviança sabia do poder de Deus sobre a vida deles. Então, assim, o povo tinha resquício, tinha, vamos dizer, repúdio pelo povo de Israel. Sabia de tudo, toda a história, né? Então, eles repudiavam, tá bom? Deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos. Isso aqui foi a mesma coisa que foi dita aqui, ó, para o rei, a passagem do rei de Moabe, ok? Tá aqui, ó. Clamamos ao Senhor na sua terra, não passaremos, tal. Tá aqui, ó. Então, tinha isso, né? Tinha essa guerra, ok? E diz assim no 23, Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e os ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povos. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. É por isso que os... Então, assim,
Ele ganha porque tem uma promessa aqui, né, igreja? A cidade do quê? Dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, ok? Cumprida a promessa. A gente sabe que essas terras vai ser dada para o povo de Israel, ok? E por isso que os poetas dizem, venha a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Sião. O fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu o ar de Moab. Então, assim, igreja, é muita coisa. Então, é muito interessante porque Deus, ele manda fogo. Os senhores do Alto Arnon. Ai de você, Moab, você está destruindo o povo de Comos. Ele fez os seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós o derrotamos. Nós, quem? O povo de Israel, porque Deus estava com ele. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Didom. Nós arrasamos Anofate e Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Começou, tá? Começou aqui. Já eles estarem próximo da terra prometida. Próximo. Tá? Próximo da terra prometida. Moisés enviou espiões a Jazar, os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então começa a ganhar espaço ali, né? A bênção. Então, bem dizer, já tinha se a palavra não vai falar o que aconteceu, mas já tinha se passado quase 40 anos já, tá? Então já começou já a bênção chegar, tá? Bênção chegando. Aí a gente vê no 34. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo deles, pois eu os entreguei a vocês, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, o rei dos amorreus que habita em Esbom. Então, assim, Deus, eu tô com você, Moisés. O que você fizer, meu filho, tá bem feito, porque a terra é de vocês. Eu estou com você. É diferente, né? Deus está com ele. Então eles derrotaram bem com os seus filhos e todos os seus exércitos, não lhe deixando sobrevivente algum, e tomaram a posse da terra dele. Então, a igreja, era uma guerra. Hoje, me chama muita atenção que a luta de Moisés, o povo de Deus, era uma luta assim, né? A gente vê que era uma luta física, ok? O inimigo atuando, mas era física. Mas a nossa luta hoje, espiritual, ela é ferrenha, tá? Igreja, quantos símbolos assim juntamente com todo o exército aqui, ó, pois eu os entreguei, né? Os entreguei, Deus falando, eu dei. Então, e a gente vê que nos dias de hoje a nossa luta espiritual é travada, o inimigo se levanta de um lado, se levanta do outro, sabe? E a guerra espirituais, né? Quantos amorreus, quantos cananeus, quantos edomitas, né? Que se levantam contra mim e tua vida, levando para o lado espiritual aqui com o povo de Israel, né? Hoje em dia, mas no nome de Jesus e no sangue de Jesus, essas potestades são derrubadas. É no nome e no sangue de Jesus, tá? A gente precisa ter em mente que a luta do povo de Israel para chegar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, era algo físico, era sangueiro, era luta assim de guerra mesmo. A minha e a sua são lutas espirituais para chegar na terra prometida, né? Na nossa herança, porque a terra de Canaã era abandonada. Olha o que Deus falou no meu coração. Era algo transitório, era algo temporário a terra que mana leite e mel. Mas nós temos uma morada eterna. Aleluia. Aramanda Sude, como a gente tem ruas de ouro, onde só entra lá quem é santo, que tem santidade, que se purifica a cada dia. Não perca a sua bênção, tá? Deus é contigo, meu irmão. Não deixe que os inimigos das nossas almas venham te desanimar. A luta tá travada, tá, mas prossiga, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Eu falo por mim, porque a luta tá travada. Tem dia que eu falo, Senhor, eu não vou conseguir. Né? Mas Deus diz para mim e para você nesta manhã, maior é aquele que está comigo e com você do que aquele que está no mundo, amém? Deus abençoe, fica na paz, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações.